E aí, alguma vez já passou pela sua cabeça qual é a receita química que forma, bem, que forma a gente? Hoje a gente vai mergulhar fundo nos ingredientes básicos da vida, sabe? Desde o mais simples de todos até os blocos que constroem tudo e nos dão energia. Ok, vamos começar com a pergunta mais fundamental de todas, né? Do que um ser humano é feito? Se a gente pudesse se desmontar pecinha por pecinha até chegar no nível mais básico, o que a gente encontraria? Então, a resposta é, no mínimo, surpreendente. Pense em toda a nossa complexidade. Pois é, quase 99% de toda a nossa massa corporal se resume a só 4 elementos químicos: oxigênio, carbono, hidrogênio e nitrogênio. Todo o resto, por mais importante que seja, é só um detalhe percentual. Impressionante, né? E de todos os componentes que nos formam, um deles é o campeão absoluto: a água. Cerca de 70% do nosso corpo é basicamente água. Claro, essa porcentagem varia um pouquinho com a idade, o sexo, mas o fato é, somos, de certa forma, seres aquáticos andando por aí. E o grande segredo do poder da água está todo na estrutura dela. O jeito como os dois átomos de hidrogênio se ligam ao de oxigênio cria um desequilíbrio de cargas. Isso faz com que uma ponta da molécula fique um pouquinho positiva e a outra um pouquinho negativa. É isso que a gente chama de molécula polar. E por ser polar, a água se dá super bem com outras substâncias que também são polares. Essas substâncias são chamadas de hidrofílicas. O nome já diz tudo, né? Literalmente, amigas da água. Agora, do outro lado da moeda, a gente tem as substâncias apolares, como óleos e gorduras. Elas são hidrofóbicas, ou seja, elas têm medo da água, não se misturam de jeito nenhum. É só pensar no óleo e na água, eles se separam. Então, aqui está o pulo do gato. A vida se organiza inteirinha em torno dessa relação de amor e ódio com a água. É essa dualidade entre o que se dissolve e o que não se dissolve que permite a existência de coisas essenciais, como as membranas que formam todas as nossas células. As moléculas de água também têm uma característica incrível. Elas adoram ficar juntas. Isso se chama coesão. E elas também se agarram em outras superfícies, o que a gente chama de adesão. Quando a gente junta essas duas forças, acontece uma mágica chamada capilaridade. É ela que deixa a água desafiar a gravidade e subir até a folha da árvore mais alta. E aqui a gente vê a coesão em ação de um jeito espetacular. Na superfície, as moléculas de água se unem com tanta força que criam tipo uma película elástica. É essa tensão superficial que, pasmem, permite que alguns insetos simplesmente andem sobre a água. Mas não para por aí. A água é fundamental para regular a nossa temperatura quando o suor evapora e também funciona como nosso sistema de entrega, transportando nutrientes e oxigênio para todo lado através do sangue. Bom, agora que a gente já falou da água, vamos para os outros ingredientes, que se dividem em 2 grandes grupos: as substâncias inorgânicas e as orgânicas. A grande diferença? As orgânicas são todas construídas em cima de esqueletos de átomos de carbono. E o primeiro grupo de moléculas orgânicas que a gente vai ver são os carboidratos, nossa principal fonte de energia. A forma mais simples deles são os monossacarídeos, tipo a glicose. Pensa neles como se fosse um combustível de foguete para o nosso corpo, sabe? Energia rápida, pronta para usar na hora. Agora, quando a gente junta algumas dessas unidades simples, a gente forma os oligossacarídeos. Exemplos do dia a dia: a sacarose, o açúcar que a gente põe no café, e a lactose, o açúcar do leite. E se a gente unir milhares dessas unidades, aí a gente tem os polissacarídeos. Eles servem para 2 coisas principais. Um são nossa reserva de energia para longo prazo, como o glicogênio que a gente guarda nos músculos. Outros são estruturais, ou seja, servem para construir coisas super resistentes, como a celulose nas plantas ou a quitina na casca dos insetos. Mudando de assunto, vamos falar dos lipídios, mais conhecidos como gorduras. Eles às vezes têm uma fama ruim, mas a verdade é que são essenciais para a vida. São nossa maior reserva de energia, formam a barreira de proteção de cada célula, nos mantêm aquecidos e ainda são a matéria-prima para produzir vários hormônios. E olha, a família dos lipídios é bem diversa, viu? Tem os glicerídeos, que são basicamente energia guardada. Os fosfolipídios, que são os tijolos das membranas das células. E os esteroides, que agem como mensageiros químicos pelo corpo. Cada um com uma função super específica e importante. Um esteroide que todo mundo já ouviu falar é o colesterol.
Ele é vital, mas precisa de equilíbrio. O tipo LDL, o famoso colesterol ruim, pode se acumular nas artérias e causar problemas. Já o HDL, o colesterol bom, ajuda a fazer uma limpeza e tirar esse excesso de circulação. Entender sobre essas moléculas, principalmente os lipídios, é muito importante. Sabe por quê? Porque um desequilíbrio, como o acúmulo exagerado de gordura, leva a condições de saúde sérias, como a obesidade. E o impacto disso na vida real é alarmante. Dá uma olhada nesses dados do Brasil. A taxa de obesidade em adultos mais do que dobrou em um período de apenas 16 anos. Foi de 12,2% para 26,8%. É um salto gigantesco. E esse desequilíbrio químico no corpo traz consequências bem sérias. Aumenta muito o risco de doenças cardíacas, diabetes tipo 2 e até dificuldades para se mover e respirar. E tudo isso nos leva a uma última reflexão. A gente viu que a nossa receita básica é a mesma para todo mundo e que um pequeno desequilíbrio nela pode mudar tudo. Mas, se a química é tão parecida, o que nos faz tão únicos? Como é que essa combinação tão simples de elementos consegue criar a diversidade de vida inacreditável que a gente vê por aí? Bom, a resposta para isso fica para uma próxima conversa.